Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Mais um conteúdo patrocinado pela nossa querida Bplay, tá? Ontem eu falei pra vocês, pô, dia de Liga dos Campeões, hoje é um novo aviso, dia de Liga Europa, dia de Conference League, dia de Campeonato Brasileiro. Então não perde tempo, se inscreve na Bplay, o link tá aqui embaixo e você me ajuda muito me dando essa moralzinha, beleza? E olha, meu povo, não tem muito mistério, né? Eu acho que todas as informações que circularam o dia de hoje deixam muito claro que a gente tem uma final de Copa do Mundo para o técnico Maurício Barbieri no jogo contra o CRB. Eu entendo quem se incomoda com essa perspectiva de, pô, vai ser um jogo que vai mudar a história do treinador à frente do Atlético. Ou seja, se ele ganhar do CRB goleando, o trabalho é bom. Se ele perder para o CRB metendo, porra, 12 bolas na trave, o trabalho é ruim. E eu acho que não é assim que as coisas funcionam, tá? Eu acho que hoje, nesse momento, o técnico Maurício Barbieri ele já está demitido e falta um aviso oficial. Ele pode, de alguma maneira, reverter essa demissão, mas o sentimento que eu tenho é realmente que hoje o técnico Maurício Barbieri já não faz parte do futuro do Atlético. E assim, eu acho que de alguma maneira ele tem responsabilidade nessa demissão, sabe? Eu acho que o Atlético é um clube que ele é muito volátil com essa decisão de ficar demitindo treinadores. Ele é muito temperamental, ele é muito mimado, podemos dizer assim, nessa ideia de tentar encontrar um técnico ideal que não vai cair do céu, assim. Daqui a pouco, se realmente o técnico Maurício Barbieri não conseguir inverter essa situação, a gente vai ficar debatendo aqui sobre quem é a melhor opção técnica para o futuro do Atlético e sempre vai existir um problema muito grande, sempre vai existir uma justificativa para não se dar a longo prazo para o trabalho do treinador. Então, que o Atlético ele tem essa noção que não vai cair o técnico perfeito, o Guardiola, o Luiz Henrique, o Arteta, ele não surge no instalar de dedos. Eu acho que se tivesse convicção do trabalho do Barbieri, eu até gostaria que ele ficasse, tá? Só que para mim não existe essa convicção. Não existe essa convicção hoje pelo clube, não existe essa convicção pelos jogadores, não existe essa convicção pela torcida. A impressão que eu tenho é que hoje ninguém acredita no Barbieri. E assim, não vai ser o jogo contra o CRB que vai mudar isso. Talvez possa adiar isso. Mas assim, se a gente, por acaso, for dar resposta no jogo contra o CRB, o que eu de verdade acho muito improvável, para mim vai demonstrar um negócio. Que talvez faça eu ter uma visão um pouco diferente sobre o fato do técnico Maurício Barbieri ter que sair ou não ter que sair. Que é o fato do grupo estar fechado com ele. Se num cenário de pressão, se num cenário de cobrança, se num cenário de demissão, se num cenário interno que todo mundo fala que é uma questão de tempo desse cara não ser mais o técnico do Atlético e o grupo entrar correndo pra caramba quando o CRB, a impressão que eu tenho é que o Barbieri não vai estar tão sozinho assim. A impressão que eu tenho é que esse grupo ele dá um recado e eu acho que a gente tem que ouvir os jogadores nesse sentido, até porque o Barbieri foi uma peça muito importante para montar esse grupo e para preparar esse grupo para a Série B. Se o grupo, porra, entra correndo, competindo, disputando e deixando muito claro que o técnico Maurício Barbieri é o cara que eles querem, aí beleza. Aí eu acho que a gente tem que ouvir os jogadores até certo ponto. Mas os jogadores também têm que começar a dar uma resposta superior à que eles vêm dando. O fato da gente estar aqui nesse momento discutindo se vai ser o último jogo ou não do técnico Maurício Barbieri também passa pelos jogadores e os próprios jogadores sabem disso. Também passa pelos jogadores e os próprios jogadores também têm noção desse cenário. Então, assim, vamos ver. Vamos ver. E assim, olhando o cenário como um todo, de uma forma até um pouco mais complexa, sabe o que me vem na cabeça, bicho? O porquê do Barbieri tá adiando uma separação que não era para ter acontecido tão cedo, assim. Ou não é para acontecer tão cedo. O técnico Maurício Barbieri ele chega depois de uma temporada que o Atlético opta a ter 5 treinadores. E esses 5 treinadores fazem um clube virar uma bagunça. E essa bagunça faz o clube ser rebaixado. E essa bagunça faz o clube estar numa condição tenebrosa de jogar uma segunda divisão. Então parecia que o clube chegaria numa condição em 2025 que era uma condição de não vamos sair demitido técnico à torto e direito.
Só que o trabalho do Barbieri ele tem um ponto falho que é muito claro. A grande cobrança que existia para o Atlético era de ser um clube protagonista. O técnico Maurício Barbieri ele se afastou do protagonismo nesses momentos que o Atlético se recusa de ter a bola, sabe-se lá por quê. O técnico Maurício Barbieri se recusa a repetir as melhores atuações que o Atlético teve ao longo do campeonato estadual, ou que parecia que seria o roteiro ideal para a gente ao longo da Série B. Aquelas atuações com 25, 30 finalizações, um domínio absoluto, e nem sempre a vitória vinha. Mas você tinha postura, você tinha capacidade competitiva, você tinha uma ideia, você tinha uma identidade. E o Atlético parece que foi perdendo isso ao longo do tempo. Eu cito Cascavel, eu cito Operário, eu cito Cianorte, eu cito, enfim, tantos jogos no começo do ano que parecia que o volume ofensivo do Atlético era a principal característica desse time. E hoje a gente debate se a gente tem que jogar em bloco baixo contra Cuiabá, contra Criciúma, contra Paysandu. E a gente só debate isso porque é o cenário que o treinador trouxe. Pensa numa reunião. O técnico Maurício Barbieri, ele trouxe, vamos fazer isso. O que eu não acho legal. Ou o que eu não acho justo para um ano que tem que ser um ano de passagem. Não um ano de permanência na Série B. E hoje, eu volto a dizer, acho que é uma opinião, acho que é uma opinião bem geral, assim. Acho que é uma opinião bem difundida, que a gente não tem essa garantia em relação ao trabalho do Barbieri. Até porque o trabalho do Barbieri ele foi mudando. Acho que dá pra dizer que o trabalho do Barbieri foi regredindo. É complicado, cara. O jogo contra o Criciúma, pelo menos, ganhou uma narrativa muito forte, né? Porque, independente da situação do Barbieri, o Atlético precisa pontuar. Então, assim, é final de Copa do Mundo, é jogo decisivo, é jogo muito importante para a sequência de um projeto que começou no começo do ano. E que a gente veja essa mudança de postura do Atlético. Ainda dá tempo de mudar a postura do Atlético. Ainda dá tempo de ter um Atlético mais parecido com o Atlético do Campeonato Estadual, que era esse Atlético que pressionava, que era esse Atlético que mordia, que era esse Atlético que dominava, ou pelo menos demonstrou isso em vários jogos, do que um Atlético preguiçoso do Campeonato Brasileiro do começo. Quando você tem material humano para dominar o adversário e você não domina o adversário, o Atlético é um time preguiçoso. E o técnico Maurício Barbieri parece que é um dos principais responsáveis dessa zona de conforto, tá falando mais alto. Pega o time do Cuiabá e pega o time do Atlético. Zapelli, Luiz Fernando, Velasco, algumas indicações do próprio Barbieri. Aí entra Isaac, entra Juliano, entra João Cruz, Allan Kardec. O Atlético ele poderia perder o jogo. Não estou falando que o Atlético tem que ganhar o campeonato com 114 pontos. Mas tinha que fazer mais. Esse cenário de preguiça que eu falo é que tava tudo ali pra gente fazer mais. E a gente não consegue fazer. Enfim, vamos ver o que acontece no domingo. Mas pra mim é a grande decisão que a gente tem até agora na Série B. Valeu? Tamo junto, Ana.